Olá, gente. Vou falar sobre realmente assim as relações sociais das pessoas, das massas sociais. Na verdade, não é bem assim o vídeo, né? Na verdade, o nome do tema do vídeo vai ser falar sobre comunicação. Como ela é importante para as pessoas, quais são os seus desafios e quais são as suas consequências que pode trazer para o ser humano e qual o preço mais caro que você paga com a comunicação. Em primeiro lugar, desde criança, quando a gente nasce, né, a gente realmente aprende as primeiras palavras, como falar mamãe, papai. Depois você vai ter em relação à comunicação com os irmãos, se caso tiver irmãos, né? Tem casos que não tem. E o que acontece? E às vezes, se você não estimular seu filho de pequeno a comunicar com as pessoas, né? Ele vai ser uma criança extremamente tímida, uma criança que vai ter dificuldade de se relacionar. Apesar que já tem criança, por natureza, ela já tem aquela dificuldade de se relacionar com as pessoas, né? Então ela tem uma tendência a ficar sozinho, né? Como no meu caso quando não é criança. Então, a comunicação é o seguinte, então eu vou falar sobre a minha experiência que eu passei, né? E eu quero falar também uma coisa muito importante, depois no final do vídeo, falar sobre realmente como que você deve enfrentar a timidez, né? Vai ser muito importante. Então a comunicação ela é muito importante por quê? Porque a pessoa, se ela fosse formar para ser professor ou ser realmente um palestrante, ela tem que falar ao público. Ela não pode deixar de falar ao público. Então o que aconteceu comigo? Quando eu era criança, eu era uma criança muito tímida. E se falava só com as minhas amigas, eu não conseguia apresentar trabalho nenhum, não conseguia ter realmente uma interação com a escola, não conseguia ter aquela interação correta, né, que todas as crianças têm. Eu era criança muito na minha, eu era muito quieta na minha. Desde pequena eu fui assim. E aí, com o tempo, eu fui tendo muita dificuldade, né? As minhas notas ficavam baixas, porque eu não tinha, né, realmente condição mesmo de apresentar o trabalho. Eu não tinha, assim, uma menor ideia, uma noção nenhuma de explicar o trabalho, porque eu tinha uma timidez muito forte, e eu tinha medo de falar errado, isso, aquilo, outro. Então, o que aconteceu comigo? Né? Então, eu tive o quê? Muitos tratamentos para isso, para poder realmente ajudar, né? E eu também, o que eu fiz? Chegava em casa, na escola, né? Chegava em casa, pegava as matérias da escola e explicava como se fosse professor, entendeu? Só que isso foi mais anos mais tarde. Fui participar de corais da escola, fui participar bastante de corais da escola, e isso foi me fazendo interagir com as pessoas, né? Então, os corais da escola que eu participava, corais são o quê? Grupo de pessoas cantando, tá? Então, eu comecei a interagir rapidamente, comecei a ter um desenvolvimento melhor. E aí depois eu, com o tempo, fui pegando a matéria da escola, fui explicando a matéria, fui lendo a matéria, fui explicando, fui ensaiando. E com isso me tornei uma grande apresentadora de trabalhos, né? Só que a minha experiência, o meu conselho que eu dou para vocês, né? Aí a primeira experiência que eu passei no microfone, eu sempre falava público, mas sem um microfone, né? Então, quando eu fiz realmente uma grande experiência, né, que eu fiz 6 anos de carreira, 7 anos de carreira como apresentação de trabalho, aí eu tive outro desafio. Quais são os desafios? Explicar o trabalho no microfone, né? Então, foi um outro desafio que eu tive que realmente que enfrentar. E aí eu consegui, assim, eu tava meio tímida, né, meio estranha, assim, né, e sempre gostava de falar o microfone longe. Só que quando você coloca o microfone longe da boca, você não consegue, o microfone não consegue colocar o som, não consegue fazer o eco para as pessoas ouvirem a sua voz. E isso fez com que realmente tive que botar o microfone diretamente assim, ó, para poder falar com o público, né? E aí eu consegui. Quando terminei de explicar o trabalho, que realmente eu fui fazer alguma coisa, né? Isso fez com que eu tivesse uma oportunidade, né? E aí eu tive que ter treinamento, depois tive a oportunidade de ter microfone do karaokê para poder realmente treinar, né? Para poder realmente falar o microfone.
né? Ainda mais eu que se futuramente não sei o que pode acontecer, a gente não pode brincar com o destino. Quem sabe, né? No meu destino, eu posso parar um dia na televisão, né? Ao público maior, que é o Brasil inteiro que eu vou representar, né? E eu vou ter que explicar no microfone algumas coisas, os meus projetos, as coisas que eu tenho que fazer, né? Tá longe disso acontecer? Tá, mas pode acontecer, né? E aí foi que acontece, né? Então, a primeira experiência a segunda experiência que eu fiz, não sei se vocês vão lembrar do vídeo que eu gravei, que é um país que eu quero, né? Sem extremizar e sem analfabetismo. Não sei se você já ouviu falar nesse vídeo, né? Da Globo. Pensei que era mentira. A mulher me ligou e pediu pra mim gravar novamente o vídeo. Eu gravei no sábado, né? Tarde, né? Foi eu e meu irmão. E a gente conseguiu gravar esse vídeo, gente. Não foi fácil pra mim, né? Mas eu tive que gravar porque foi um problema sério que eu tive que resolver. Então, não posso deixar milhões de brasileiros a realmente passar uma necessidade tão terrível dessa, né? Não posso brincar com isso. E foi o que aconteceu. Eu consegui realmente fazer com que, olha só, o tempo do meu vídeo ficou muito claro, né? Então as pessoas enxergaram bem claro a situação do problema, né? Bom, mas o vídeo não está falando sobre isso, vai falar sobre comunicação, né? Então, por isso que o conselho que eu quero dar para vocês, né? Nunca perca o foco. Segundo, treinar muito em casa, né? Ensaiar muito, você procurar plateias diferentes de sua casa, chamar tio, vizinho, sei lá, qualquer outra pessoa que possa se interessar, né? Perguntar para ele por que está chamando. E aí vocês vão ter essa experiência com o microfone, se explicar. Que aí vocês vão, com o tempo, acabar com a timidez de vocês. Então eu agradeço muito vocês por vocês terem uma paciência de ouro para aguentar realmente os meus vídeos aqui, gente. Muito obrigada, eu agradeço já.